A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no meu canal, sou o pastor Rodrigo Gomes e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 13, que tem como tema o fim de todas as coisas. Chegamos ao final, um trimestre abençoado. Esse terceiro trimestre foi muito abençoado. Estudamos sobre Daniel. Hoje vamos ver ali o capítulo 10, 11 e 12 de Daniel. Lições importantíssimas, principalmente para ver o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. Se cumpriu na íntegra tudo que Deus mostrou para Daniel, tanto para os dias de sua época, como ainda, e visto que nós somos testemunhas, a história está aí, tudo se cumpriu para os dias de Daniel, com os reinos que estavam ali no governo e os que estavam por vir, se cumpriu na íntegra. Até existem alguns historiadores que acham que Daniel escreveu depois que aconteceu tudo isso, e aí ele tinha clareza do que já tinha acontecido. E não, Daniel escreveu antes, porque ele recebeu antes. E isso prova o quanto a palavra de Deus é fiel. E vamos aprender as lições riquíssimas desta última lição. Eu quero parabenizar todos os professores, todos os alunos, por terem estudado conosco e também estar caminhando conosco nesse trabalho tão importante de edificação para a classe dos jovens. Lembrando, quem sabe você está vendo aqui, você até não trabalha dando aula para os jovens, você quem sabe até professor dos adultos, mas abençoe os jovens da tua congregação. De que forma? Você que de repente assinou já os slides dos adultos, nós estamos já há tempo e pretendemos continuar assim. De que forma, pastor Rodrigo? Nós fornecemos slides dos adultos e dos jovens pelo mesmo valor. Ou seja, os slides dos jovens é bônus. Quem assina os slides dos adultos ganha os slides dos jovens. E vice-versa. Quem sabe você assinou para dar aula para os jovens e o professor da tua classe, lá dos adultos, você não sabe de repente qual é o material que ele está dando aula, de repente a aula até não é com tanta qualidade, chama ele lá e diz: olha, eu assinei dos jovens e ganhei dos adultos. Então dá aula lá com os slides dos adultos. Todos que usam a ferramenta pedagógica, que é os slides, dessa forma como a gente prepara, a EBD aumenta. Todos. Já foi comprovada a eficácia dos nossos materiais. Então não perca tempo, viu? Nós oferecemos aqui 2 assinaturas pelo preço de uma. Assinou dos jovens, ganha dos adultos. Assinou dos adultos, ganha dos jovens. E vice-versa. Então, meus irmãos, vamos lá, a lição de número 13. Lembrando que a lição de número 1 será gratuita para todos os irmãos lá na Catflix. Pastor, como é que eu acesso a Catflix? No link da descrição desse vídeo, você encontra ali os acessos fácil que nós temos. Tem vários acessos ali aos nossos materiais. Então, são acessos personalizados, você clica ali e você vai encontrar a Catflix. Clique em cima, vai aparecer um quadro para você colocar teus dados, nome, e-mail, telefone, e você vai receber no teu WhatsApp o acesso à Catflix. O que tem na Catflix, pastor? Tem muitos materiais gratuitos ali. Se você deseja vídeos, convites para espalhar nas suas redes sociais, convidando os alunos para a EBD, tem vídeos ali profissionais, gratuitos para você espalhar, tem banners divulgando cada lição, tem leitura diária com explicação no grego e no hebraico, tem certificados para você baixar, tem subsídio, cada lição tem um estudo bíblico ali com referência para você entender mais a lição, tem ali esboço, tem ali uma série de materiais gratuitos. Conheça a Catflix, tá? Você não vai se arrepender. Então entra nos grupos do WhatsApp, lembrando que a lição de número 1, todos os slides da lição de número 1, sempre a gente disponibiliza gratuitamente para todos os irmãos. Então, clica no link da descrição, vai para a Catflix, preenche ali os teus dados, você recebe o acesso à Catflix lá no teu WhatsApp. No e-mail você recebe também, mas o WhatsApp é mais prático e você vai conhecer a Catflix. Vamos lá? Texto principal, Daniel 12:3. Os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Coisa linda, né? Promessa, promessa. Isso aqui é uma promessa para o povo de Deus, onde o povo de Deus vai viver no milênio com o Senhor Jesus já glorificado, né?
E aos olhos das nações que permanecerão ainda em carne, nós seremos vistos como seres que vão andar aqui resplandecendo, porque nós seremos glorificados e iremos reinar com Jesus 1000 anos na face dessa terra com o corpo glorificado. Será maravilhoso. Resumo da lição: Deus é o soberano da história e no final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. O texto bíblico está em Daniel 12, 1 ao 13. Objetivos: explicar como se deu a pregação ou a preparação de Daniel para receber a mensagem final, conhecer a revelação do futuro dada ao profeta e entender como será a batalha do Armagedon e as últimas coisas. Introdução: os últimos 3 capítulos do livro de Daniel, capítulo 10, 11 e 12, constitui uma unidade. Esta seção contém a última revelação que Deus concedeu a Daniel 2 anos após o retorno dos judeus à terra de Israel, no 3º ano de Ciro, 537 a.C. O profeta já é um ancião de aproximadamente 84 anos. Nessa época, o primeiro grupo de exilados já havia retornado a Jerusalém. Por algum motivo, possivelmente em razão da sua idade avançada e pela sua presença relevante na Babilônia, Daniel não regressou à sua terra natal. Não regressou. Agora Deus lhe concede uma revelação mais elevada da sua palavra sobre um grande conflito, conforme Daniel 10:1, por meio de uma experiência com o Filho de Deus. É uma teofania, o próprio Senhor Jesus aparece para ele ali, né? Então, nós sabemos que pela história voltaram para Jerusalém. A própria Bíblia dá ali um número, né, de quase 50 mil judeus que voltaram, mas possivelmente havia, né, um cálculo que se faz pela quantidade de filhos, o número de anos que eles ficaram lá, 70 anos, então se multiplica e aproximadamente os judeus que foram, mais de 10 mil, aproximadamente tinha mais de 1 milhão de pessoas em todo o reino da Babilônia, Pérsia, Medo-Persa, mas regressam pouco mais de 47 mil pessoas. Então ficou muita gente lá, inclusive ficou Daniel. Vamos fazer a nossa oração para entrar na lição? Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por todo o tempo que ficamos estudando o 3º trimestre. 3 meses de ricas edificações. Por isso pedimos a tua bênção nesta última aula, recompensando cada filho teu que esteve conosco e ama a tua palavra. Abençoe cada aluno, cada assinante, cada inscrito no nosso canal, cada membro dos grupos do WhatsApp. Seja glorificado em nossas vidas, abençoe a tua obra no Brasil e no mundo, para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Vamos lá então. Preparando-se para receber a mensagem do céu. Primeira parte, a aflição de Daniel. Letra A e letra B. Ninguém sabe ao certo o que estava no coração de Daniel, que o fez ficar triste por 3 semanas, conforme Daniel 10 e 2. Na verdade, ninguém sabe exatamente o que levou o profeta. Ele disse: eu estava triste, fiquei triste. Então, alguns comentam que pode ser que muitos não quiseram regressar para Jerusalém, ou até que lá em Jerusalém a construção do templo não estava avançando, estavam tendo vários problemas. Enfim, o profeta estava triste. Mas o enfoque aqui não é isso. O enfoque é o que eu preparei aqui, a letra B para você. Olha só. Independente do que levou Daniel a ficar triste, ele deixou o exemplo. Como assim? De que quando estivermos tristes, devemos buscar a Deus, como Daniel buscou, conforme Daniel 10 e 3. Ele entrou em processo de consagração diante de Deus e começou a buscar a Deus, orando e jejuando. Estava triste e fez o que é certo. A Bíblia diz: está alguém triste? Tiago fala sobre isso. Ore. Então, Daniel, não sabemos o que levou ele à tristeza, mas sabemos que ele fez a coisa certa. Estando triste, cada filho de Deus deve buscar a Deus. Vamos lá? 2. O ser celestial. Lembrando, irmãos, que Daniel ele ficou jejuando e ele fala daquilo que era desejável. Eu não comi. Ele diz: eu não comi carne, nem bebi vinho. 3 semanas. E aí fica no ar. Será que ele fez um jejum parcial? Então, fica no ar aí. Ninguém sabe ao certo.
Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o texto dá a entender que ele, do que era desejável, que sabe que é muito gostoso a pessoa comer, né? Ele não comeu. Está o texto ali escrito. Não comi carne, não bebi vinho. Então, o texto é claro. Então, fica aí no ar, aí, possivelmente ele pode ter feito um jejum parcial, ok? Mas não dá para afirmar 100%. Né? Pode ser uma expressão que ele usou ali e pode ter ficado fazendo um jejum total. Mas, vamos lá, fica no ar aí. Letra A e letra B. A busca dedicada de Daniel o fez ser visto por Deus como um homem muito amado. Fica o exemplo para nós. E por isso, ao que tudo indica, Daniel contemplou a presença teofânica do Verbo vivo de Deus, conforme Daniel 10, 5, versículo 6, e também o 19. Então, muito amado. Essa busca, irmãos, por isso que eu digo, se aproxime de Deus, o buscando em oração, em consagração, e você também será visto como alguém muito amado. E todos que são vistos como muito amados têm grandes experiências com Deus. E foi o que aconteceu com Daniel. Letra B. Todo aquele que consagrar sua vida ao Senhor, por ele será agraciado com grandes experiências. Confere lá Jeremias 33:3 e Tiago 4:8. Ou seja, assim como Daniel buscou o Senhor e foi visto como alguém muito amado, todos, até os dias de hoje, que se aproximam de Deus, como Tiago fala, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Todos que assim fizerem serão vistos por Deus como muito amado e terão grandes experiências com Deus. 3. A batalha nas regiões celestiais. Letra A e letra B. Desde os dias de Daniel, já acontecia o que Paulo explica, ou explicou, lá em Efésios 6, 10 ao 12. O que Paulo diz lá? Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. A linguagem dele é para indicar a região que hoje está muito mais entendido para nós, isso, região espiritual, mundo espiritual, sobrenatural. Letra B. Não sabemos ao certo quais foram os opositores espirituais ali de Daniel. Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem, foi o próprio Satanás, algum anjo que trabalhava para Satanás. Não sabemos ao certo. Não sabemos os opositores espirituais da mensagem enviada a Daniel. Mas fica claro que a batalha espiritual é real. E as decisões dos filhos de Deus aqui na terra podem gerar grandes movimentos no mundo espiritual. Confere Mateus 18:18. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então existe um agir espiritual, consequência de atitudes literais que os filhos de Deus tomam na face dessa terra. Principalmente se for atitude que agrada a Deus, que faz com que Deus diga o que disse para Daniel, muito amado. Então, faça Deus perceber o quanto você é muito amado e o mundo espiritual, vou profetizar sobre a tua vida, viu? Vai se mover em teu favor e vai se aproximar de ti. Eu costumo dizer que uma pequena fé te levará para o céu. Pode, pastor Rodrigo, uma pequena fé fazer a pessoa ir para o céu? Lógico que pode. Os filhos de Deus, crendo no Senhor, o Senhor Jesus falou, homens de pequena fé, serviu ao Senhor. Mas uma grande fé trará o céu, já nessa vida, para perto de ti, para a tua vida. Uma pequena fé te levará para o céu. Uma grande fé traz o céu para perto de você. Então busque a Deus como Daniel buscou, e o mundo espiritual vai se mover em teu favor. O mundo espiritual se moveu em favor de Daniel ali, Gabriel, entrou em ação, repreendeu os opositores, e aí o mensageiro pôde trazer
E aí, irmãos, é uma série de interpretação, né? Poxa, mas o mensageiro não era o próprio Senhor Jesus? Como é que ele não conseguia vencer uma oposição? Irmãos, ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe ao certo como foi essa movimentação espiritual. E nós sabemos que ninguém pode resistir a Deus. O Senhor Jesus é Deus. Então tudo que aconteceu ali foi permissão de Deus. E o próprio Deus permitiu, depois o próprio Deus se manifestou, e Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, não esquenta a tua cabeça, tá? Miguel interveio, a mensagem chegou, e quando foi para entregar, o próprio Senhor Jesus se manifestou. Então nós queremos dessa forma, ok? Segunda parte, a revelação do futuro. Primeiro tópico, uma visão do futuro. Letra A e letra B. A visão dada a Daniel tinha cumprimento duplo. Parte da revelação era para a sua época e outra para o fim dos tempos. Confere Daniel 10 e 14. Letra B. Infelizmente, Daniel recebe informações de guerras e conflitos entre os seres humanos. E isso prova que os homens não sabem governar conforme a vontade de Deus. Deus revela os governos e a tônica do que acontece com os governos, iria acontecer e vai acontecer. O que é, pastor Rodrigo? Guerras, conflitos, problemas. É Deus mostrando o ser humano. Na verdade, irmãos, em outras palavras, Deus concedeu um tempo de governo humano. Deus deu, Deus entregou. A partir de Noé, o governo passou a ficar na mão dos homens. E o homem não sabe governar. Termina tudo em guerra, em conflito. Então, eu costumo dizer que o plano de Deus é um grande processo jurídico em que Deus está reunindo provas para julgar com autoridade e depois tomar as rédeas definitivas. O governo vai ficar na minha mão para sempre, porque todos estão cientes. Ficou na mão do governo humano por mais de 6.000 anos. Desde Adão até quando Jesus instaurar o milênio, é o ser humano que está aí controlando e só dá problema. Então Deus mostrou para Daniel o que vai acontecer, o ser humano no governo, no controle e, resultado, guerras, mortes e conflitos. Um dia isso vai acabar. Letra B. Infelizmente, Daniel recebe informações acerca de guerras e conflitos entre os seres humanos e isso prova que os homens não sabem governar conforme a vontade de Deus. Confere lá Salmo 33 e 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E ainda as coisas vão melhor, mas nações ímpias que Deus não está no controle, resultado é só guerra. 2. O futuro imediato. Letra A e letra B. A visão envolve uma sucessão de reis, que vai de Ciro até o desmoronamento do reino de Alexandre Magno, ou Grande, que é o rei valente lá do versículo 3. Contemplam profecias sobre a Síria e o Egito e suas guerras envolvendo os judeus, conforme versículos 5 ao 35. Incluindo Antíoco Epifânio, o homem vil, torturador de Israel, que nós já estudamos sobre isso, conforme os versículos 21. Letra B. Tudo que Deus mostrou antecipadamente ao profeta se cumpriu na íntegra. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Confere Isaías 55, versículo 11. Aqui eu não mudei, irmãos, porque em se tratando de profecia e cumprimento de profecia não tem muito o que mudar. Então a gente tem que colocar exatamente o que aconteceu. Conforme está na lição, coloquei aqui também, porque é o cumprimento das profecias. Então, o futuro imediato, Deus cumpriu a sua revelação e aconteceu de fato. Os governos foram sucedidos, depois do medo persa, o grego, e depois do grego romano, nós sabemos disso, se cumpriu na íntegra. Inclusive, ela tem um sentido duplo ali, o cumprimento. Epifânio foi um homem terrível, e depois isso aponta já para o anticristo, que a gente vai ver mais à frente. Vamos lá? 3. O futuro remoto, agora, letra A, B e C. Dos versículos 36 em diante, temos o futuro remoto de Israel,
o tempo de angústia de Jacó, profetizado por Jeremias, lá em capítulo 30 de Jeremias, versículo 7. Letra B. O tempo envolvendo a visão diz respeito ao período da grande tribulação e o governo do anticristo. Confere Daniel 11, 36 e 37. Letra C. O apóstolo Paulo também ensinou acerca deste tempo e o que o anticristo fará na terra. Confere 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Então esses textos falando da maldade de um homem que vai se levantar contra Deus, vai parar o sacrifício, vai trazer uma abominação, que será a estátua dele, que vai querer colocar no templo, esse tempo vai chegar. E Paulo foi cirúrgico, recebendo a revelação também, provavelmente entendendo muitas questões. Paulo com certeza leu Daniel, e Deus amplia esse entendimento para Paulo, e Paulo diz, não, se levantará contra tudo que se chama Deus, e vai querer receber culto como se ele fosse Deus. Então esse tempo vai chegar, que é o tempo que Daniel recebe com clareza, que nunca houve na terra. Será sobre toda a humanidade. Nunca houve. Tem guerras em vários lugares, mas tem paz em várias outras regiões. E nesse tempo, toda a terra entrará em angústia. Então não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E haverá um povo que será salvo. Tanto isso se refere aos judeus no final da grande tribulação, como se refere à igreja que vai ser arrebatada. Então redobre a tua atenção, porque a igreja vai escapar, né? Que é o que está lá em Daniel 3:10, né? Te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então, há sim um grupo de pessoas que será livre desta grande provação. Vamos lá, nós sabemos que a igreja vai ser arrebatada, porque Jesus prometeu isso, né? Irei e voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, Jesus foi, vai voltar e vai levar. Entende? Então é assim que a Bíblia revela. Armagedon e as últimas coisas. A batalha final. Letra A e letra B. O tempo do fim, conforme capítulo 11, versículo 40, aponta para o período da grande tribulação, que é a 70ª semana do texto de Daniel 9:27, nós já estudamos. Letra B. Depois que o anticristo romper o pacto e desejar ser adorado como Deus, vai iniciar a segunda metade da grande tribulação e terminará na batalha final ou na guerra na planície do Armagedon, conforme Daniel 12:11 e também Apocalipse, confere lá 13 e 15 e também 2 aos Tessalonicenses 2:8. E olha, irmãos, eu vi pessoalmente com os meus olhos a planície do Armagedon. É um grande campo. E os exércitos vão acampar ali na batalha final, vão cercar Jerusalém, vão rodear Jerusalém. E Israel só vai escapar porque Jesus vai aparecer no final para salvar. Então essa batalha final foi prometida. E infelizmente a Bíblia até fala que o poder de Israel vai ser espalhado. Vai ser espalhado. E quando o poder dos santos for espalhado, que é o povo da promessa, aí então o Senhor vai livrá-los. Então, exatamente como Deus mostrou para Daniel, vai acontecer. Israel, conforme as profecias do Apocalipse também, vai receber esse livramento. O Senhor vai aparecer e aquilo que Paulo fala, né? O Senhor vai desfazer eles com o sopro de sua boca. Israel vai se converter e vai conhecer o Messias. O livramento divino, aqui ó, letra A. Daniel fica sabendo que Deus enviará o arcanjo Miguel para proteger o povo de Israel. Durante a batalha final, esta revelação tem o seu paralelo com Apocalipse 12, do 7 ao 8, né? 7 e 8. Sobretudo, o grande general é Cristo. Conforme Mateus 24, 15 ao 31. Deus dará livramento ao seu povo quando ele reconhecer que Jesus é o Messias. Conforme Ezequiel 37. O Senhor à frente do exército celestial, em cavalos brancos, isso vai acontecer, vencerá o anticristo e o falso profeta,
e os lançará no lago de fogo. Confere aí 2 Tessalonicenses capítulo 2. E Apocalipse também, capítulo 19, versículo 20. E os exércitos inimigos serão destruídos, conforme Zacarias 14 e 12. Aqui também, irmãos, se tratando de escatologia, não tem muita diferenciação. Então, o que está na lição, nós estamos aqui ratificando, né? Confirmando que são profecias que vão se cumprir, exatamente como Deus mostrou para Daniel, mostrou para Paulo e mostrou para João. Então, nós temos 3 pessoas aqui, 4 na verdade. Daniel, na verdade são 5, né? 6 na verdade, Deus mostrou para muita gente, né? Mostrou para Daniel, mostrou para Ezequiel, mostrou para Zacarias, mostrou para Paulo, mostrou para João e o próprio Senhor Jesus explica sobre essas coisas também. Então nós temos 5 aí, mínimo, né? Isaías também viu muita coisa, mas aqui com clareza a lição traz sobre isso. Nós temos muitas pessoas que receberam as mesmas revelações. O próprio Senhor Jesus explica sobre isso, então sem dúvida alguma vai acontecer. 3. A ressurreição dos mortos, letra A e letra B. A declaração do versículo 2 refere-se à ressurreição dos justos e dos injustos, em consonância com outras passagens das Escrituras, conforme João 5,29, também Atos 24 e 15. Letra B. Os justos, cujos nomes estão no livro da vida, serão ressuscitados por ocasião da volta de Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 4,16, para a vida eterna. Ou seja, na ocasião do arrebatamento da igreja, já os que dormem em Cristo, né, tanto os santos do Antigo Testamento, como os agora, que já partiram, ressuscitarão primeiro. E depois nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Paulo fala isso com clareza. Mas haverá uma segunda ressurreição. E antes ainda, essa é a nossa esperança, conforme Paulo explica lá em 1 Coríntios, capítulo 20, capítulo 15, do 20 ao 24. Isso vai acontecer. Confere lá que a ressurreição vai acontecer. É uma das maiores promessas do mundo. Agora, somente depois do milênio, os injustos, os pecadores que amaram a iniquidade, irão ressuscitar, mas para a condenação. Confere Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Então é triste, irmãos. Quem não serve a Deus, o futuro será terrível. 4, para nós encerrar nosso trimestre, concluindo a missão profética. Letra A, B e C. O ser celestial diz que o livro seria selado, e isso indica a autoridade do seu cumprimento. Por quê? Porque era cultural. De acordo com o que eram feito no mundo antigo, os documentos importantes eram selados e o selo era a prova de que o que estava escrito ali deveria se cumprir. Confere Daniel 12:4. Então isso para nós é maravilhoso, né? Deus, no entendimento das pessoas da época, mostrou para Daniel, está selado, então você sabe, já o Daniel sabia, né? Trabalhava no governo, todo documento com selo tem que se cumprir. É ordem real. Então aquela profecia, Daniel entendeu. Poxa, isso aqui vai se cumprir na íntegra. Letra B. Daniel teve total certeza do cumprimento das profecias e a última mensagem para Daniel serve de alerta para todos os filhos de Deus. E a mensagem foi esta. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. E é aquilo que a Bíblia fala, irmão. Cada um dará conta de si no dia do juízo. E para a igreja é o tribunal de Cristo, né? Para os ímpios, o grande trono branco. Mas cada um vai prestar conta. Então, fica a responsabilidade. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, e persevera até o fim. Não volte atrás, não recua, não desista, não desvie, não abandone o Senhor. Letra C. A mensagem deixada para Daniel é a mesma deixada para a igreja, que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O próprio Jesus falou isso em Mateus 24 e 13. E nós chegamos ao final, irmãos, com essa mensagem, concluindo o trimestre com as palavras do Senhor Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não desista, meu querido irmão. Não recue. Não volte atrás por nada. Não abandone Jesus, não abandone a palavra, não abandone a igreja, os irmãos, a comunhão, a congregação.
Como o escritor aos Hebreus escreveu em Hebreus 10:25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Não faça isso. Permaneça, persevere e pode ter certeza. A revelação foi selada. Vai se cumprir. Palavra por palavra. E a nossa conclusão, através desses estudos, aprendemos que, mesmo em um mundo corrompido e tentador, é possível mantermos nossa fidelidade ao Senhor, apesar de nossas limitações. Mantenhamos nossos olhos voltados para o Senhor, com a confiança de que Ele é o nosso protetor e que em breve suas profecias se cumprirão. Aleluia! Tome posse, meu querido irmão, minha querida irmã, dessas grandes bênçãos que nós recebemos durante todo esse trimestre e temos a certeza, eu convido você, próximo trimestre, está aqui, ó. Jovens, alcance um futuro feliz e seguro, imperdível, e eu estou te convidando para caminhar conosco. Divulgue o nosso canal. Se serviu de bênção, se tem servido de bênção para você esse trabalho, eu peço para você, o único custo é deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, apoie o nosso trabalho e traga mais pessoas para se inscrever nesse canal, que é um canal sério, de ensino bíblico, edificante, e vai servir de bênção para a tua vida e para a tua família e para a obra de Deus. Vamos fazer a nossa oração de gratidão para encerrar o nosso trimestre? Ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai querido, que as bênçãos contidas nesse trimestre repouse sobre a vida de cada filho teu, no Brasil e em outras partes do mundo. Que em tudo teu nome seja glorificado e que nós possamos, assim como Daniel, perseverar até o fim. Pai querido, abençoe cada filho teu que vai caminhar conosco no próximo trimestre. Abençoe as classes dos jovens espalhadas em toda a terra. Abençoe a dedicação dos professores. Abençoe o teu povo. Para a honra e glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço e até a próxima aula. Fique na paz.